um aviso. Tem uma empresa vendendo luminária AquaShow. A luminária que ele fabrica é 100% contrária à tecnologia e às coisas que eu utilizo na minha luminária. Eu não uso as cores, os LEDs, eu não uso a configuração que ele usa. A luminária que está escrito AquaShow, com uma letra assim toda redondinha, não é a luminária do Alberto Bacelar, tá aí no Facebook. Alberto, você não entra contra ele. Isso aí seria vários vídeos para explicar, tá? Ele, na verdade, está fazendo propaganda para mim. Não é o contrário. Então, quando for comprar a luminária AquaShow, certifique-se de que você está falando com o cara do ursinho, do Ted e do Ray. Tá bom? Vamos aos vídeos? Vamos lá. Agora sim. Opa! Olha que assunto difícil até de dar um título a isso, porque eu entendo você, mas não concordo com você. Afinal de contas, é mais fácil ter aquários hoje do que era há 10, 15, 20 anos atrás? A tecnologia, de fato, ajuda? Bora! Fala, povo das águas! Estamos de volta, dá o like, começa dando like para que tudo ocorra como a gente quer que ocorra. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, obrigado a vocês. Muito bom, muito bom. Vamos aos recados rápidos, porque o assunto de hoje é trem, viu? Trem. Vamos lá, Reef Day. Grande chance de eu estar presente. 100% de chance? Não, talvez eu vá só visitar. Dias 16 e 17 de setembro estarei lá prestigiando a Vive, Serginho, meu amigo Sérgio Patalião, e o Misael, da SKO No Break. Muito legal a empresa do Misael, vale muito a pena vocês presenciarem, vai ter uma série de evento legal lá dentro, enfim, vamos que vamos. Dia 18 de novembro, das 10 às 13 horas, já estão abertas as inscrições para a palestra comigo, Alberto Bacelar, no título O Aquário como um todo, um único organismo vivo. Nós vamos fazer um aparato geral, desde da aquisição de equipamento, da compra, de como escolher, do sistema de montagem Alberto Bacelar, comparando esse sistema com outros disponíveis no momento, sistemas de manutenção ao longo de toda a vida do aquário, dicas, truques, bastante coisa legal. Temos também aí, nosso livro está disponível, é só entrar em contato comigo sempre pelo WhatsApp. DDD 11 98648 8382. Também nesse número você adquire toda a linha de suplementos AQ da AquaShow Aquários Ornamentais, incluindo o novo produto AQ Carvão Mineral, isento de fosfato, 100% isento de fosfato. Também não podemos deixar de trazer, faça sua inscrição no grupo VIP, Aquaristas AquaShow, muito legal, uma série de dúvidas que você pode esclarecer. E óbvio, né? O curso básico, cada mês com um desconto especial. Esse mês o desconto não consegui chegar no mesmo valor do mês passado, era mês do amor. Mas é o mês do inverno, então tá aí, entra lá no link, clica lá embaixo na descrição do vídeo, acesse o link e se matricule. Você vai ter mais de 7 horas, bônus, muita informação legal no curso básico de aquarismo, cupom inverno, para que você tenha mais chance. Já falei, volto a repetir, vamos fazer Aperta o like aí, pessoal, aperta. Quanto mais a gente divulgar isso, mais pessoas, mais legal. Bom, gente, existe uma regra básica sobre
cultura, sobre adquirir cultura, sobre o gênio, a genialidade, sobre informações como um todo. E a regra, uma regrinha básica de conhecimento é o seguinte: quem conhece, passa para frente. Quem conhece, reparte. E quem não conhece, busca aprender com esse que está repartindo. Não existe metodologia mais eficiente e é assim para tudo na vida, tudo na vida. Nós estamos numa era onde eu quero deixar muito claro, mas bem claro, que eu sou 100% a favor de inovações tecnológicas. Sem margem de dúvida, expectativa de vida, qualidade de vida, tudo isso vem melhorando e vai melhorar ainda mais nos próximos meses, anos, séculos, milênios. E as pessoas têm uma capacidade de idealização do futuro baseado no seu tempo de vida. Então, quando a gente pergunta para alguém, né, o que é que você acha do futuro, ele não está pensando no ano 3000. Gente, anos 5000. Você já parou para pensar como vai ser 5000 e tralalá? Vende muito, mas vende muito bilhete de cinema, né? Dá muito ibope, coisa ruim. Eu nem gosto de falar essa palavra, mas, enfim, tudo que é fatal, sabe? Destruição, guerra nuclear, pandemia, doença, as civilizações alienígenas que destroem tudo. Parece que se tudo virar um paraíso, não dá muito, né? Não tem muita, que bom, tudo muito bem, ninguém tem doença, tá? O ser humano se tornou um ser perfeito. É o ideal, é o que todo mundo quer, mas no fundo ninguém pagaria para assistir um filme no cinema mostrando um monte de gente bem-sucedido sem problema nenhum. Porque o que torna, a gente fala isso, né? O que torna um capitão, né, de navio ser um grande capitão são as tormentas que ele enfrenta, não é isso? E, infelizmente, felizmente, a tecnologia, ela vem no intuito, no sentido de querer facilitar a nossa vida. Mas existe algo atrelado, junto, anexado a isso. Porque algumas pessoas... Por que é que eu abri o meu canal? Eu não precisava ter a loja Aquashow. Eu não precisava botar a cara a tapa, trazer uma série de informações das quais uma grande, não estou falando de pequena não, a maior parte do pessoal que segue aquarismo condena. Eu trago metodologias estranhas, que a princípio, sem nenhum fundamento, sem nenhuma qualidade científica, sem nenhum fundamento científico. E isso incomoda muita gente. Por quê? Porque funciona exatamente assim, olha só. O que torna uma pessoa gênio, ela não nasce gênio. Ela é gênio em um determinado assunto, em um determinado aspecto, em uma área da vida, da cultura, da ciência, das artes, enfim. E isso dá-se mediante o esforço que esta pessoa tem. É impossível, por exemplo, você ser um gênio da matemática se você não gastar a ponta de lápis fazendo cálculo. É impossível você ser um gênio de informática, de TI, se você não cansar e tiver cãibra e tendinite e tudo mais, num teclado de computador. Ou seja, a constância. O que torna os músculos bíceps fortes são exercícios para os bíceps. Não, sabe? E tem muita gente achando que é possível você chegar à genialidade sem esforço. Simplesmente, sabe, por osmose. A pessoa senta, assiste um monte de vídeo, um monte de opinião. Na maior parte das vezes, essas opiniões não são fatos, são opiniões, e é aí que mora o perigo. Há uma grande diferença entre a sua opinião, a opinião sobre um assunto, e o fato sobre aquele assunto. Isso é difícil das pessoas separar uma coisa da outra. 99% das pessoas, elas querem fazer o outro acreditar que a opinião dela é o fato, é a única e exclusiva verdade. E isso me trouxe a fazer esse vídeo, às vezes um pouco chato. Mas, olha só,
Eita, nós! Ó, eu vou ler aqui um texto. Eu prefiro omitir o nome da pessoa em questão, porque eu não pedi autorização a esta pessoa, muito embora o que está escrito aqui está nos comentários de um dos nossos vídeos. Mas essa pessoa, né, em função de algumas coisas que eu falei relacionadas ao hobby, escreveu para mim a seguinte frase: quem investiu em estudos, pesquisas, tecnologias e trouxe o LED para as luminárias de aquarismo foram as empresas profissionais ou amadoras? Pergunta essa pessoa. Olha o tanto que evoluiu o aquarismo, o tanto de produtos e equipamentos que vieram facilitar e melhorar a qualidade do hobby. Uma afirmação. Agora, não dá para praticar o aquarismo antigo nos tempos de hoje, sabendo que podemos facilitar as coisas. Sabe a velha frase do respeito sua opinião, mas não concordo com sua opinião? Porque a base disso está ligado ao quê? Bom, vamos trazer algumas coisas antes disso. Esse texto que eu li lá no comecinho, eu acho melhor repetir aqui, eu vou ler ele na íntegra, tá? De tudo que aconteceu, toda a nossa conversa, foi bem legal, por sinal. Agradeço a esse seguidor, muito bom. Toda vez que tem alguma coisa que vocês discordem, é sempre bom vocês mencionarem para que a gente possa trazer a explicação com mais detalhe, né? E em cima disso que ele escreveu, que eu vou ler novamente rapidinho aqui, existe aquilo que eu acabei de falar. Opinião não é fato. E aquilo que acontece é uma coisa. Aquilo que você acha que acontece em função de algumas coisas é outra coisa. Pode até ser que a sua opinião seja um fato, mas isso não é garantia por si só. Toda opinião é apenas uma opinião e não um fato. Então vamos lá? Lembra que eu li? Vou ler novamente, hein? Quem investiu em estudos, pesquisas, tecnologias e trouxe os LEDs para as luminárias de aquarismo, eu vou lendo e vou fazendo as resenhas, tá bom? Para as luminárias de aquarismo, foram as empresas profissionais ou amadoras? Foram as profissionais. Aliás, eu vou fazer uma parte aqui. Nos anos 90, se dependêssemos da ciência, olha que engraçado isso, quem é responsável por você hoje estar criando uma acrópora na quantidade, na qualidade que a acrópora cresce, da forma, com saúde, com tudo mais, não foram as empresas profissionais, meu querido. Não foram. São os amadores, os hobbyistas. Eu, o Basso, o Splum, o Delbeck, o Alex Correia, o Sérgio Pantaleão, etc, etc. Somos nós que trouxemos a possibilidade de você ter seu aquário em casa hoje. Quando eu escrevi meu livro, já existiam aquaristas que, por gostar demais, acabavam se tornando biólogos. Mas toda a escola, toda a faculdade, o aquário marinho das escolas, até de muitos oceanários que existem por aí, eles são aquários péssimos. O aquário que existia na Universidade de São Paulo, no Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo, era lastimável. E já tinha no mundo inteiro aquário de rocha viva. Quando eu escrevi meu livro, quando o Sérgio Gomes escreveu o livro dele, quando já existia a publicação do The Reef Aquarium, o primeiro volume já estava lançado, o The Modern Coral Reef Aquarium, acho que o primeiro volume, o segundo também, o terceiro estava para ser lançado, alguma coisa assim, não me lembro. A Universidade de São Paulo tinha um aquário péssimo. O Aquário de Santos, quando a gente visitava, de Peruíbe, gente, era um poço de alga. E todo o conhecimento dado por aquaristas, na ocasião não existia internet, não era dado por profissionais, não era dado por empresas. Empresa fabricava bomba, fabricava uma coisa, outra coisa. Conforme o negócio foi criando e virando o que é hoje, é que muitos empresários, infelizmente muitos não aquaristas, muitos donos de lojas de aquários não são aquaristas. Muitos donos de loja de aquários só começaram a ter aquário depois que montaram a loja.
Eu conheço alguns nesse hall do que eu estou falando aqui. Então, o cara, ele tem aquela visão de que o aquarismo é, a princípio, uma fonte de renda. E é claro, né? Se existe um produto que faz uma função e um outro produto que faz a mesma função, mas esse custa 10, este custa 100, qual é o produto que o empresário vai preferir vender? O de 10? Ele quer popularizar, ele quer deixar aquilo mais acessível a uma parte maior, ou ele prefere vender menos, num volume, num valor maior, e anexar a isso a informação que a olhos parece correta de que, como essa tem muito mais tecnologia, essa é bem melhor. Gente, isso é em todos os ramos. Eu não sou contra a tecnologia, mas às vezes, e não são poucas às vezes, é muito comum você ver as empresas deixar de produzir um determinado produto porque aquele produto não dá lucro. Você quer um exemplo clássico disso? Planária. Existia o tal do ascaridil, um comprimidinho infantil, 50 miligramas, tratava fácil planária. E fazendo do jeito certo, porque é um remédio, fazendo do jeito certo, você acabava com a planária, não trazia consequência zero para os aquários. Usei durante décadas. Vários aquaristas famosos aqui dos canais de aquarismo, e aquaristas cabeça branca como eu, sempre utilizou a tal da planária, até como dica, até como prevenção, o do ascaridil, perdão. E o que acontece? Uma cartelinha custava 8, 9, 10 reais a preço de hoje, talvez chegasse a isso. 2 comprimidinhos de 50 miligramas tratava 200 litros, fácil, até mais. De repente, e era um vermífugo, muito, muito barato e funcional. Sumiu do mercado. O concorrente imediato que as empresas profissionais têm, acho que é o Flutworms, desculpa, eu não lembro agora, mas passa dos 200, 250 pau, 270, 230 reais. Ah, quem trouxe essa tecnologia dessa medicação contra as planárias foram os amadores ou as empresas? Os amadores resolviam com 10 reais, as empresas estão resolvendo com mais de 200. Especificamente essa questão do LED, que é mencionada aqui, eis a minha resposta para o nosso seguidor. É uma questão de opinião. Respeito, embora não concorde, isso sou eu falando. Uma grande parte dos equipamentos de hoje, a começar pelos sistemas de iluminação, pioraram a qualidade de vida dos corais. LED não melhorou a qualidade de vida dos corais, gente. O LED deixa o aquário mais bonito. Eu desafio você a me mostrar aqui, me manda no WhatsApp, eu faço questão de publicar no próximo vídeo. Uma fotografia tirada à luz do sol. Mandaram um vídeo esses dias num grupo e eu falei, que coral feio, hein? Que cena horrível. Um jardim de acroporas, assim, sabe, na Austrália, lotado de peixe. Tudo marrom. Um ou outro tonzinho. Aí falaram, nossa, que top, que não sei o quê. Eu falei, gente, como assim top? Tá tudo de uma cor só. Ah, não, mas é porque é natural. Olha só, 60 milhões de anos da evolução desses corais que nós temos hoje, desde a extinção dos dinossauros para cá, é que a gente, né, trabalha que a natureza se aperfeiçoou para trazer os corais como eles estão, numa velocidade de crescimento, baseado num sistema de iluminação que deixa tudo marrom. Aí você coloca aqui, e o que acontece? Olha só, eu vou desligar para vocês verem isso. Presta atenção só nesse detalhe aqui, tá? Na luz do sol é assim, ó. Essa coisa horrível, monocromática. Quando você mergulha, é isso que você vê. E LED não dá esse tom, não dá esse espectro, não dá isso. Isso é HQI. Se você jogar um monte de LED branco aí dentro, você não vai chegar nesse tom com essa emissão de espectrônica, eu não sei nem se essa palavra está correta, mas com esse fótons, com esse par, que tanta gente fala hoje. Quando a gente, no aquarismo antigo, você usava 1 watt por litro de HQI ou de T5, ponto final.
não havia necessidade de palmíter, não havia necessidade de nada disso. E os corais recebiam uma iluminação condizente com a iluminação natural. O LED veio numa incrementação para que a gente some a ele isso que você está vendo agora. Eu não sei se o celular tem a capacidade de mostrar o antes e depois, porque até nisso a tecnologia ajuda, né? Então, aquilo que é mostrado, você não vai achar uma foto de ambiente natural com uma resposta de circo, de palco, que você vê nas propagandas de luminárias tops, onde o cara põe aquela foto com aqueles corais de cores vibrantes, eles estão... É fogo, é difícil a gente até falar nesse termo, mas eles estão sofrendo. Aquilo, da mesma forma que você sofre, se você é colocado sob o sol, sem protetor, sem blusa, sem nada, meio-dia, debaixo do sol do trópico, você sofre. E o que acontece com a sua pele? Ela vibra. Você cria pigmento para se defender. Percebe onde eu quero chegar? Isso é ciência. Isso não é algo que eu estou dando a minha opinião. Isso é um fato, é um fato. Mas vender HQI, uma lâmpada dessa, que tem as lâmpadas específicas de aquários, de 500, 600 reais HQIs próprias para aquarismo, mas através não das empresas, dos aquaristas amadores, que nem que eu, que durante 40 anos vem utilizando HQI de espectro 10.000K, a azul vendida aí, eu vendo isso aqui, num preço que não é 10, olha, é 100 vezes mais barato, 100 vezes mais barato, e com a qualidade da qual miramos no sol. Você está vendo a aguinha parada aqui no meu aquário agora? Está tudo quieto, tudo tranquilo, porque assim acontece na natureza. Os caras, a tecnologia vai e inventa uma bomba que o coral fica dentro da água, assim, ó. Vocês já viram isso? As pump da vida aí que... Outro dia eu fui visitar uma empresa, uma loja, cheguei lá, o coral estava... A cor danada, uma movimentação errada, qualidade de luz errada, tá errado. Mas então como é que ele cresce? Ele cresce, mas ele não cresce com a mesma viçosidade, não cresce viçoso. Ele cresce bonito, bonito aos olhos do ego humano, que busca cor vibrante, busca, sabe? Busca pele bronzeada. Você é albino, mas você é posto no sol para que você bronzeie, porque é moda estar bronzeado. Você nasceu com aquilo que você não gosta esteticamente. E você submete seu corpo a uma tecnologia de, sabe, para sorrir que nem um bom de boca. Fica aquele, gente do céu, eu sou dentista. O que eu vejo da galera colocando aquelas coisas no dente, sorrindo, parecendo teclado de piano, né? E em prol de algo que a tecnologia veio para facilitar. Não é bem assim, não é bem assim. Enfim, vamos lá. Aí eu continuo. Nunca a quantidade de corais mortos em cativeiro foi tão elevada, e só sendo lojista, para se ter essa noção. Por que eu falei isso? Porque não se perdia coral no passado por déficit luminoso. Era assim, não tinha. Porque a lâmpada que vendia para aquário, ela cumpria. E ela atendia uma coisa importantíssima. Ela era acessível. T5, HQI, sabe? Mesmo T8, dependendo de como você utilizava, ela cabia no bolso de uma quantidade muito grande de aquaristas. Hoje, faz-se crer, enfia-se na cabeça das pessoas que os LEDs são melhores e que custa, gente do céu. Normalmente hoje é muito comum a luminária sair mais caro que o aquário. Estou falando alguma bobagem? A luz sai muito mais cara que o aquário. E a resposta que ela dá, por que os aquários públicos, por que os grandes aquários e tudo mais não usam LED? Hoje, algumas fazendas de corais, olha só, eu tenho certeza absoluta que sim, os LEDs vão superar ou vão se igualar a T5 e HQI. Mas talvez até mude de nome, talvez não seja mais essa sigla, LED, talvez seja um LEP, LEP, ou talvez seja BED, entendeu?
uma geração nova que vai dar um jeito de trazer ao sistema. Por quê? Porque a tecnologia, as empresas que pesquisam, elas chegam a um resultado positivo. E, repito, não sou contra. Hoje, como é muito caro iluminar um aquário de forma correta, as pessoas subestimam, né? Subdimensiona o sistema de iluminação e falar, depois eu faço um upgrade. Não existe upgrade para o sol. Se você tem o sol, você está numa latitude errada, aquele organismo não cresce, não desenvolve. Ele cria patogenia. E a quantidade de loja vendendo espécies de corais, trumper, frogs, sabe, principalmente LPS, que precisam de luz e coloquem aquário recém-montado, que monta aí vendendo bactéria, sabe, essas coisas, e o coral morre, definha. Eu recebo aqui, eu tenho um monte de esqueleto de coral de cliente que traz, e não era assim, tá bom? Então, hoje, sim, se perde muito mais coral do que se perdia, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, a maioria dos corais definham por falta de luz adequada, visto que as tais luminárias tops custam valores fora da realidade, principalmente brasileira. E é mundial, não é só no Brasil. E sim, respondendo a sua pergunta, quem trouxe isso, essa tecnologia, foram os aquaristas profissionais. Melhor dizendo, as empresas de aquarismo profissionais. Assista o vídeo com o Alex Correia do Aquário Público do Havaí. Então, eu conheço, assim, aquários baratos, que funcionam muito, muito bem, sem essa tecnologia toda que você está mencionando aqui e que facilitou a vida. Há um enorme interesse em se fabricar equipamentos que nem sempre cumprem o que promete e que dão muito lucro, muito lucro. Por isso, é preciso ter cautela. Eu não disse que não é para se usar a tecnologia, eu disse que tem que se usar com cautela. Nessa questão, para não achar que só porque tem um monte de botão, um monte de luzinha piscando, ele é melhor e justifica a sua aquisição. Ontem veio um rapaz aqui, veio o meu aquário, ele olhou meu aquário e falou, meu Deus, Alberto. Ele falou, engraçado, né? Você tem um monte de espécies, tem acrópora aí crescendo tudo. Eu falei, tem, cara, tem. Eu preciso, de fato, eu preciso repaginar isso aqui. Mas existem tantos fatores em cima disso que eu nem vou contar o caso. Bom, é claro que o meu querido não podia deixar de retrucar, né? Depois que eu dei a resposta para ele, ele concordou e começou com a mesma frase. Bem legal, achei isso muito legal. Respeito sua opinião, disse ele, porém não concorda. Ótimo. Eu não dei opinião. Eu trouxe um fato. Fato. Não é minha opinião. Estude. Estude em livros, tá? Pesquise. Não estude em reportagem feita por fabricante. Não estude em vídeos feitos por pessoas que estão recebendo aquele produto para patrocinar. É patrocinado. Como é que uma emissora patrocinada por uma empresa automobilística vai, durante o seu horário de patrocínio, fazer propaganda do concorrente? Como é que uma empresa que vende luminária LED de uma marca vai falar dos benefícios de uma lâmpada HQI? E hoje, qual canal de aquarismo não tem um patrocínio específico? Até o meu tem. Eu não divulgo aqui marcas de produtos, de suplementos que não sejam da Aquashow. Por quê? O meu é barato, muito mais barato eu desafio você achar para aquário. Não estou falando produto comprado em farmácia, em esquina, né, em supermercado, sabe? Estou falando produto comprado dentro de uma loja de aquarismo, com carimbo de que funciona, com responsabilidade. Você pode usar meu aquário em aquários que valem 140 mil, 150 mil. O aquário da Casa de Maria, ela usa meus produtos. Já pensou? Um aquário que hoje está mais de 200 mil reais, ela matar porque o meu produto matou? Então, meu produto é confiável. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, não é opinião, é fato. Então, vamos lá. Duvido que hoje morra mais animais devido aos equipamentos. Morre. Entenda uma coisa, quanto mais equipamento, mais dependência daquele equipamento. Se você não tem um conhecimento para agir, dá um BO em qualquer equipamento, o sistema se compromete. John Tulloch,
Mais conhecimento, menos tecnologia. Cuidado com tecnologia. Então, não apenas porque aquela tecnologia, apesar dela trazer benefício, mas ela é um produto mais susceptível a defeito. É mais uma coisa para quebrar. Concorda? Não tem como. É evidente isso. Quanto mais acessório, quanto mais produto. O cara veio aqui, eu estava falando e não continuei. Ele olhou, ele falou, Roberto, você não tem nada de tecnologia, só time. Só time. Olha o tempo que eu estou conversando com vocês e a água está parada. Vai aumentar nitrato, vai aumentar fosfato, vai trazer déficit de oxigênio. Nas cavernas lá embaixo está cheio de coral crescendo até no escuro aqui. Por quê? Quantidade, qualidade de luz, qualidade da água, meu querido. Simples. E na natureza tem maré baixa, tem maré alta, tem água parada e tem vida. Tem acrópora top no sol, sem água durante 40, 50 minutos antes da maré, na virada de maré, até mais tempo que isso. Tem coral que passa mais de hora do lado de fora. A onda vem, a água fervendo, você bota a mão na água e fala, cacete, e tá vivo. Portanto, então vamos lá. Antigamente morria muito mais por falta de informações. Não é verdade. Aquários de sucesso era sorte. Não é verdade. Não se sabia quase nada da química do aquário. Não é verdade. Eu abro livros aqui de toneladas para você, publicado nos anos 90. Tudo isso que você está falando não é verdade, não é um fato, é uma opinião errada. Não é verdade. Praticamente não se tinha teste para se ter o norte. Não se tinha teste e tinha-se todo o norte necessário. Sempre criamos acróporas, sempre criamos SPS, LPS em aquários. Sempre. Desde a década de 60, 50, 60, com o meu querido, está no meu livro. Leia. Se você não tem meu livro, compre. Vale muito a pena, tá? Você que gosta. Lá conta do primeiro aquário, da primeira tentativa bem sucedida, Lixim, onde ele colocou, o Marcos Corradini fez o prefácio do meu livro e fala isso no começo. Vou botar aqui a capa do meu livro, sendo assim eu faço absoluta questão de ler e peço que prestem atenção, ok? É um prefácio do meu livro. Escrito por Marcos Silva Corradini. O Marcos, para quem não conhece, ele, na época, né, agora já formado, na Universidade de São Paulo em Biologia, músico, aquarista, e o trabalho dele foi precioso. Ele escreve assim, abre aspas, há não muito tempo os aquários marinhos eram cubas de vidro contendo conchas moídas no fundo, usadas como filtro biológico, esqueletos de corais mortos como decoração, peixes nadando e alguns invertebrados robustos, principalmente crustáceos, anêmonas e estrelas do mar. Animais como os corais eram considerados impossíveis de serem mantidos vivos em aquários por mais de alguns dias. No fim da década de 50, um certo senhor Li Shi-eng desenvolveu um sistema natural de aquário, utilizando rochas vivas, com areia no fundo, mas sem filtro biológico, água do mar fresca, iluminação forte e bolhas de ar para movimentar a água. Neste aquário, ele mantinha alguns peixes e invertebrados, incluindo corais, cuja sobrevivência em aquários por longos períodos era, naquela época, considerada impossível. A comunidade aquarística não aceitou o sistema por considerá-lo dependente de um equilíbrio muito frágil. Nas 2 últimas décadas, vários outros sistemas para a criação de corais foram inventados. Hoje em dia, a criação de corais em aquário e até mesmo sua reprodução já é possível. E é interessante notar que os sistemas atuais não diferem muito, em princípio, daquele apresentado no fim da década de 50. No Brasil, a literatura existente sobre aquários de rocha viva era praticamente nula até o momento, com exceção de discretos e modestos artigos em algumas das poucas revistas de aquarismos existentes no país. Esse tipo de aquário requer uma grande bagagem de conhecimento para não resultar na mediocridade e na perda desnecessárias de vida. Os animais são retirados diretamente da natureza e não reproduzidos em cativeiro, o que nos torna ainda mais responsáveis pela sua sobrevivência.
Nesse sentido, o presente trabalho possui vital importância para o hobby e serve como marco para o estabelecimento de um aquarismo maduro no que diz respeito à criação de corais em cativeiro no Brasil. Assina Marcos Silva Corradinho, fecha aspas. Nós estamos falando de da década de 90, 1997. Já era possível tudo isso. Forte iluminação, forte movimentação de água e elementos naturais como filtrantes. Era o que ele usava. Ele colocou bomba de ar com filtro no ar para não poluir a água, água do mar com TPAs, nós vamos chegar na questão da TPA, água do mar e lâmpada de metal halide, HQ, vapor metálico, iluminando. E ele conseguia manter todo tipo de coral, caixas de 1.000 e poucos litros d'água, todo tipo de coral. Sem nada, sem teste nenhum, sem nada, nada. Isso nos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60. Tá? Então, pior, muitos coletavam peixe e coral diretamente do habitat natural, sem nenhum controle. Isso é até hoje, isso não tem nada a ver com tecnologia. Tá? Eu não sei se você está se referindo ao controle de profilaxia do animal. Isso aqui, só esse assunto de coleta de animal, isso geraria uma enciclopédia. Não dá para falar disso aqui, não dá. Assiste minha palestra, a palestra que eu fiz há 4 semanas atrás, no sábado, em Portugal, na conferência internacional, em Portugal, sobre o aquecimento global e o aquarismo. Assiste que você vai ter alguma opinião sobre essa questão. Hoje sim temos água de qualidade. Não é verdade. As águas que nós tínhamos antigamente tinham a mesma qualidade, a mesma, sem tirar nem pôr. Nós temos hoje uma quantidade maior de sal, onde um sal compensa mais num produto do que no outro e muda o preço, sabe? Vou dar um exemplo bem legal sobre isso que você vai entender. Quem tem animal sabe disso. Se você deixar se levar pelo que o mercado oferece de ração para gato, para cachorro, você entra num supermercado hoje, o que você faz? Num pet shop, num lugar que venda, né, uma avicultura. Tem ração, daqui a pouco vai ter ração para o cachorro de olho azul, vai ter ração para o cachorro de olho azul de orelha branca, aí tem a ração do cachorro de olho azul de orelha branca com a pata escura, sabe? Parece que agora você tem um tipo de ração para cada tipo de raça, para cada espécie diferente. Para cão grande, para cão pequeno, para cão pequeno, para cão grande. Não é assim, sabe? O cachorro grande ele vai comer a mesma ração em menos quantidade do que o cachorro pequeno. Não, ele tem necessidades específicas. Específicas. É como se, eu não sei nem como fazer com que vocês entendam que isso tem um apelo, né, econômico aí muito forte, muito forte. Então, não, as águas de hoje não têm mais qualidade, tá? Se coletava água do mar e tinha dificuldade de manter ela adequada com o passar do tempo. Não, quase que eu falo mentira, me desculpe. Não é verdade. Água do mar, guardada, fechada, fora da luz, guardada num ambiente escuro, ela tem prazo de validade ilimitado. Você pode pegar aquela água que está lá, ela foi coletada, passou pelo filtrozinho de plâncton. Como toda água, você não tem que tratar, cuidar. Tem o jeito certo, a quantidade certa de sal para dissolver, a quantidade certa de água, a temperatura adequada. Você não vai misturar seu sal, que faz 30 litros, numa água a 2 graus Celsius. Vai? Não vai. Aquela água tem uma temperatura específica. Não vai misturar com a água da torneira de qualquer jeito. Vai? Não vai. Não vai. Você precisa de parâmetros adequados. Então, fazendo do jeito certo, como era feito desde que se tem aquário de água salgada, eu fazia assim, você vai ter água de qualidade natural do mesmo jeito. E era necessário TPA frequente. Não é verdade. A vida inteira eu trabalhei com água natural e minhas TPAs em aquários está aqui 2 vezes a cada 6 meses. Sem teste, nunca fiz um teste nesse aquário. 2 vezes a cada 6 meses. Portanto, não é verdade. Hoje, uma empresa famosa, há 2, 3 dias atrás, numa live, muito famoso, perguntaram para ele, quanto eu troco da água do meu aquário? Meu aquário tem quase 1.000 litros, tinha o aquário do cara. Olha, você precisa, o ideal de TPA é pelo menos 10% a cada 15 dias.
100 litros, 200 litros por mês. Se um aquário de 1000 litros. Mas, se você puder trocar 20%, melhor. 20% a cada 15 dias. Você está me falando que hoje se faz menos TPA. Eu estou falando de uma loja que vende muita tecnologia. Muita. Um aquário orçado nessa empresa chega a custar 3 vezes o que eu cobro aqui no mesmo aquário do mesmo tamanho. Portanto, não é verdade que hoje estendia TPA por mês e sem problema, tá? Se hoje, com toda a tecnologia, tem produtos de qualidade duvidosa, imagina antigamente que não dava para mensurar a qualidade de um HQI ou T5. Não é verdade. Testes e mais testes das empresas alemãs que fabricam a HQI e T5 para aquários têm e sempre tiveram o mesmo zelo, o mesmo tipo de medições específicas para o espectro luminoso. Os livros dos anos 80, dos anos 90, o meu livro, se você abrir, tem o gráfico do espectro luminoso da emissão de uma T5, de uma HQI, e então isso não tem a menor fundamento, isso que você falou. Não é verdade, não é verdade, tá? Não é fato. É chegado um momento que não dá mais para negar e se recusar a aceitar a evolução do hobby, evolução que traz menos dependência e mais autonomia para o hobbyista. Um abraço e boa sorte. Não dá para negar a tecnologia, mas ela traz muito mais dependência. Muito, não é pouca, muito mais dependência. E a autonomia, eu também discuto essa questão. Olha só, eu conversando com o Alex a respeito, ele viu isso aqui, né? Aí ele falou, Alberto, faz um livro. Porque eu peguei como ponto a questão da luz, mas relacionada a teste, um exemplo clássico. Você dosa aminoácidos, por exemplo, no aquário. Para quem dosa aminoácidos? Ou para quem alimenta coral com algum plâncton. Você compra fitoplâncton, que coral não come, e zooplâncton, não compra. E na bula, você aplica o zooplâncton? Não aplica? Aplica. Sem fazer teste. E se seu aquário, pensa comigo, tá? Se seu aquário tiver com muito zooplâncton e não for consumido, o que vai acontecer? Ele acaba sendo coletado, uma parte pelo esquema, ele acaba morrendo, servindo, ele vira matéria orgânica. Você vai ter muita amônia, que por consequência nitrito, por consequência nitrato, você vai ter fosfato alto. Provavelmente, se for um organismo de esqueleto calcário, né, como um camarão, vai ter silicato sobrando, porque faz parte também, a sílica faz parte da composição desses organismos. Ou seja, dosar zooplâncton sem saber quanto de plâncton tem o seu aquário, sem fazer teste. E isso é um exemplo. Aminoácido, bário, manganês, elemento traço, oligoelemento. Você mede quanto tem de oligoelemento, de elemento traço, e você dosa sem medir. Então há uma necessidade financeira das empresas querendo fazer você acreditar que você só tem sucesso se você seguir aquela metodologia, onde sim, você é obrigado a investir muito mais do que você necessitaria. Não é à toa que eu evito, eu acompanho vários grupos de WhatsApp. Grupo aquaristas iniciantes, aquaristas amadores. Gente do céu. E grupos de alta tecnologia, de gente mostrando aquários lá, que você fala, uau! É claro que é uma questão de... Olha, entenda uma coisa, tá? Tudo aquilo que é lançado no mercado, num primeiro momento, está sujeito a um recall. Tudo. As primeiras luminárias que eu fiz da minha empresa, da AquaShow, não as híbridas, a de HQI nunca dá problema, mas as luminárias de LED, elas têm que passar por um processo evolutivo constante. Isso é bom. Automóvel é assim, eletrodomésticos são assim. Algumas coisas são modificadas, até hoje, eu não entendo porque, eu tenho um vídeo sobre isso. Porque ontem eu estava brincando com a minha família e com meu filho sobre esse assunto. Porque eu comprei uma dúzia de cerveja, fui botar na geladeira, não cabe, porque a minha cerveja
Meu depósito de cerveja cabe a lata tradicional, antiga. As latas agora estão saindo tudo comprido. Aí eu fui atrás, pesquisar por que mudaram o tamanho da lata de cerveja. Não porque facilita o transporte. Como facilita? É o volume. Se tem, sei lá, sabe, se é para caber 1 metro cúbico, não faz sentido você mudar o formato daquilo, porque você vai caber num caminhão de uma forma diferente. Você vai querer me convencer que mudar o tamanho da lata vai fazer com que você coloque mais lata de cerveja num container, sabe? Para transporte num caminhão. Todo mundo que comprou a geladeira e tem aquele reservatório no tamanho antigo, geladeiras tops, caras, não cabe mais as latas, gente. Por que mudaram isso? Para melhorar, sabe? Então precisa ter um cuidado, você precisa ter um cuidado em relação a essa questão. Porque senão você cai na armadilha do que o seu carro, 1 ano depois, tem que ser trocado, porque ele já está velho. O seu celular, esse celular que eu estou gravando aqui com vocês, ele tem 3 anos de uso. E eu troquei agora porque o outro tinha 4, 5 anos de uso. Todos os vídeos que vocês estão vendo de 2 meses atrás, mais ou menos, para trás, foi feito com um celular de 4 anos, 4, 5 anos de uso. Vocês perceberam a qualidade? Não, mas o outro é 4K, Full HD, Micro, Andromeda Blaster, Tabajara. E você cai nisso. Sabe, os iPhone que a cada 6 meses, não, o meu tá velho, o meu tá velho, o meu tá velho. Percebe o ponto? Tome cuidado, porque muitas das informações, 90% das coisas que você escreveu, não é verdade. Não é o que acontece. Em relação à água, a qualidade de água, em relação à química da água, em relação à qualidade de T5, a qualidade de HQI. Monte um aquário com HQI T5 do lado de um aquário com LED. Você vai ter um aquário lindo, fosforescente com LED. Acompanhe o crescimento do aquário com HQI T5. Tenha os dois. Aí você vai ter bala na agulha para poder debater sobre o assunto. E sair dessa questão da diferença entre opinião e fato. Entendeu onde eu quero chegar? Muito bom conversar. Nossa, isso aqui é vídeo para horas. A gente poderia ficar conversando. Você poderia me fala então sobre tal assunto e a gente falar. Gente, eu mantive meu canal desde 2016, né? Acho que eu mantive o primeiro de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos. Eu estava falando para minha esposa esses dias. Eu falei, cara, ó a maré subindo. Cara, 7 anos e toda semana tem assunto novo. Por quê? Por causa da tecnologia. Faz 7 anos que eu mostro a vocês resultados de algo onde você se torna menos dependente, com mais autonomia. Com menos tecnologia, você, com toda certeza, viaja mais tranquilo. Isso aqui, 1000 litros, eu posso passar 6 meses longe da minha empresa e eu não vou ter medo, a não ser que falte energia, porque a única coisa que não pode deixar de funcionar são as bombas, o skimmer e o reservatório de água doce, que tem que estar constantemente cheio. Só. Então, se não faltar energia, não tem reator de cálcio, não tem bale, não tem aqueles sensores nem oclusa, nem sensor de nível para poder calcular por infravermelho, porque se aqui uma sujeirinha tampa no medidor, já era, bicho, já era. E tudo, claro, tudo tem que ter sua manutenção adequada. Mas toma cuidado. Talvez você vai ouvir esse vídeo e depois no final você vai contestar um monte de coisa. Seria bom se a gente pudesse fazer uma live, um debate sobre esse assunto e trazer mais informações. Mas infelizmente a plataforma não permite. Eu estou com o meu livro, o segundo livro sendo escrito, e está virando um problema, porque a cada capítulo que eu escrevo eu tenho que voltar mediante um comentário que aparece. E aí eu vejo, putz, isso é importante. Mas aí, sabe o que acontece? Falta por parte dos aquaristas conhecimento básico. Conhecimento básico para entender que você não precisa comprar teste de amônia, de nitrito e de nitrato para fazer ciclagem do aquário.
Você precisa só de um gráfico do ciclo do nitrogênio. Mais nada. Que você não precisa de ampolas de bactérias para ciclar um aquário. Que você precisa apenas colocar um input de material orgânico aqui dentro para que o ciclo de nitrogênio, sem teste ou com teste, aconteça da mesma forma. Eu vou dar um exemplo bem idiota, mas que talvez sirva. Ter filho, fazer bebê, tem uma fórmula. Há milhões de anos. Não é? É só seguir a fórmula. Sabe? Pão, pão, queijo, queijo. Entendeu onde eu quero chegar? Se você descobrir a fórmula, a receita de bolo, a base, quantidade e qualidade de luz, qualidade da água, você não precisa de mais nada. Mais nada. Todo o restante é supérfluo. Se você acredita que aquilo facilita, ok. Eu penso que é uma coisa a mais para quebrar. Mas, fechando, não sou contra, em absoluto, não sou contra tecnologia, tá bom? Tanto que eu uso muitos, né? Eu apenas preciso filtrar. Curso básico de aquarismo, grupo VIP. No grupo nós temos aí muita coisa legal, dá para conversar sobre esse assunto e muito mais. Teremos o Reef Day, teremos a palestra em Maceió. É só entrar na descrição aqui que você vai ter todas as descrições necessárias. O livro disponível está aí, ó, que bonita capa, Fávia Grávida, coral difícil de manter em aquário. Tá? Temos também toda a linha de suplementos AQ da AquaShow Aquários Ornamentais. Portanto, só entrar em contato pelo WhatsApp, DDD 11 986 488382. Isso, juntamente com todas as outras coisas que nós oferecemos. Venda de luminárias, venda de aquário, de imóveis. Fechou! Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus... De novo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai e mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a vocês, pessoal. Tchau e até breve. Fui!